Graça e paz, irmãos, eu me chamo Vitória Emanuele e hoje eu vou estar contando o meu testemunho. Sejam muito bem-vindos ao canal Arrebatados. Eu vou contar o meu sonho. Eu sonhei que eu estava saindo dentro de uma loja com meus pais. Era uma loja de autopeças. Meu pai tinha comprado algumas peças para o nosso carro. E a gente estava saindo daquela loja para ir para casa. A gente entrava no nosso carro e eu olhava assim para fora, pelo vidro. Eu estava colocando o cinto e eu colocava e via lá para fora. E eu via, várias lojas do lado. E eu via que dentro dessas lojas tinha uma luz muito forte passando dentro delas. Que era uma luz que não era igual uma lâmpada, não era como um fogo, era como um brilho muito forte, eu não sei explicar, um esplendor muito forte. E era linda. E eu sabia que era o arrebatamento da igreja. E essa luz estava levando todas as pessoas que eram cristãs e serviam a Deus para o céu. Ela passava nas lojas e ela levava as pessoas que estavam lá dentro. E faltavam umas 3 lojas para ela passar na loja que a gente tinha acabado de sair. E ela começava a passar. Ela chegava bem perto da nossa loja. E eu sabia que quando ela chegasse na nossa loja, que a gente tinha acabado de sair, se nós subisse, a gente automaticamente iria também, porque a Esplendor ia pegar toda a rua, todo o resto. Então, antes dela passar na nossa loja, que a gente tinha acabado de sair, eu pedi a Deus perdão de todos os meus pecados para eu poder subir também. E quando eu pedia, eu fechava os olhos porque eu ficava com medo. E essa luz passava na loja que a gente tinha acabado de sair e a gente aparecia, eu, meu pai e minha mãe, tudo em cima de uma nuvem, lá no céu. Era como a gente tivesse teletransportado. Eu não via subindo, eu não via a gente indo para lugar nenhum. Eu só fechava os olhos e aparecia em cima dessa nuvem. E eu olhava o que estava em volta da gente. E só tinha nós 3. Eu olhava assim para frente e tinha 2 caminhos. O bem e o mal. No caminho do bem, eu vi como fosse, um caminho e eu vi as portas do céu. As portas dos céus eram lindas, ela era diamante puro, diamante ouro. As portas eram de ouro e elas eram lindas. Eu via que elas eram bem grandes, mas como a gente era pequeno, a gente como fosse de um tamanho, eu não sei o tamanho dela, mas ela era linda e parecia ser bem grande. E eu via que ela estava à nossa direita e eu queria ir para aquele lugar porque era muito lindo, eram as portas do céu e eu achava tão lindo. E eu olhava para o outro lado, que era um lado como um portão, ele também era grande, só que ele era como fosse todo enferrujado, lascado, enfim, ele era muito feio. E ele é como tivesse sobre uma pedra gigante que estava naquele portão. E quando eu olhava, tinha como um monte de lava dentro. Quando eu olhava pro céu, tinha como fosse um caminho dourado dentro do portão, porque o portão tinha algumas barrinhas que dava pra ver. E eu olhava assim e eu queria ir pro lugar bom, porque eu não queria sofrer, porque eu sabia que se eu fosse para aquele lugar ruim, eu iria sofrer, que eu sabia que era um inferno. Então, eu olhava assim para minha esquerda para ver o que tinha mais. E tinha como fosse uma tabela gigante, era muito grande, muito mesmo. Era mais grande do que uma mansão. E nela tinha todos os desenhos que as crianças de hoje em dia assistem, que elas era como fosse desenhos que levavam à perdição, que era pessoas que fizessem, como as pessoas fizessem aquele desenho ruim para incentivar crianças. E eu assistia aqueles desenhos, porque quando eu assistia,
coisa errada. Que era tudo de coisa errada, aqueles desenhos. E eu escutava uma voz como fosse de trombeta, uma voz muito forte, linda. Ela era grossa e forte, ela era muito boa, muito linda, maravilhosa de escutar, mas ela era muito forte e muito alta. Ela ecoava em todo, tipo, eu acho que até a terra iria escutar aquela voz, porque ela era muito, muito alta. E ele dizia que eu ia para algum lugar que ele já estava lá e eu sentia que era Jesus. E quando ele falava que eu ia para um lugar que que ele já estava lá, eu acordei. Eu creio que se eu continuasse lá, né, no sonho onde eu estava, eu iria para o inferno, que ele ia ver como era o inferno, como eu ia ver como era o inferno. E depois iria voltar e para o céu, porque eu estava em direção ao caminho bom. Eu estava faltando 2 degraus para chegar no céu, nas portas do céu. E eu creio que ele iria me levar no inferno para eu ver como era e voltar. Mas eu acordei. Então esse foi o meu testemunho. Eu nunca contei ele assim para redes sociais, mas eu já tinha contado antes. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que isso venha edificar a sua vida espiritual. Um beijo e até a próxima.